Olá meninas, aqui é a Deinha Mendes, do Instituto Mundo Aflora. Estamos aqui de novo, fazendo um conteúdo demais, especialmente para vocês. Então, estou com a minha parceirona de conteúdo e convidados muito especiais. Tem uma convidada que a gente ainda não chegou até agora, então a gente vai começar sem ela mesmo. E paciência, o Francisco aqui é muito legal e vocês vão amar o papo com ele. Vai, Renatinha! E aí, Deinha, delícia estar aqui com vocês. Meninas, melhor se a gente pudesse estar se abraçando, se beijando, se olhando, mas a gente está conectada de alguma forma, isso que importa. E hoje tem uma pessoa muito especial aqui, que já está nos nossos quadradinhos, que ajuda a gente a pensar na gente. Quer coisa melhor? Ai, a gente aprende tanto aqui, eu como voluntária do Mundo Aflora, estou aqui cheia de expectativa para esse papo. Se apresenta, Chico. Olá, todo mundo. Olá, meninas. Olá, Andréia. Olá, Renata. Um prazer estar aqui. Bom, meu nome é Francisco Nogueira, eu sou psicólogo e psicanalista. E a gente vem hoje conversar com vocês sobre vários temas aí que dizem respeito à juventude, a esse momento que a gente está passando. E acho que chegou a pessoa que estava atrasada aí. Gente, será que é aqui? Eu estou com dúvidas. Segue? Acho que... Eu não sei, estou ouvindo aqui uns barulhos. São vocês. Vai gravar tudo de novo, o Consuelo? De voz? Você que voz chegou. Interessante. Ah, meu Deus, entrou a Claro aqui. Nossa, é muito louco esse mundo da internet. Isso está valendo ou não está valendo? Eu preciso saber. Mas quem é essa pessoa? Gente do céu! Achei vocês. São vocês aí? É você, Consuelo. Sou eu, Francisco. Você não sabe como eu rodei essa internet para achar vocês. Pelo amor de Deus, é uma loucura. Você vai indo de um link para outro link, aí abre Zoom, fecha Zoom, Zoom. Esse negócio do Zoom é uma maravilha. Mas é aqui mesmo? Estamos aqui com a Andréia. Andréia Mendes, nome completo. Oi, Deinha. Tudo bom, Consuelo? Bem-vinda. Aqui é o teu lugar mesmo. A gente tinha começado já a gravar, né? Porque se atrasou, mas tudo bem, acontece. É isso, é um atrapalhamento. Essa pandemia deixa a gente pandemiado, entendeu? A gente vai se perdendo nos caminhos, né, Deinha? É isso mesmo. E tem pessoas que eu não conheço ainda aqui. Renata, oi, Renata. Que delícia, Consuelo. Prazer te conhecer. Muito bom. Muito você bom também, você aqui, tão colorida. Imprevistos acontecem, né? Então, a gente acontece. atrasa. Essas adversidades fazem parte. Cai a rede, é uma loucura essa internet. E eu não podia perder, gente. Eu tava desesperada. Eu falei, gente, é justo hoje a conversa com as meninas. As meninas. Gente, eu vou confessar, viu? Não é fácil esse mundo pandêmico, viu? Eu queria estar aí ao vivo. Nossa, nem me fala o que seria isso. A gente poder se olhar, se ver, se abraçar. Meu Deus. E a falta que faz um abraço. Vamos combinar, gente? Vamos combinar que negócio que é esse? Eu não sei, eu vou dizer, viu? O abraço é um negócio que eu não dava tanto valor assim. Agora ele ficou no topo da minha lista de valor, ficou o abraço, viu? No topo também ficou o álcool gel. Não que eu seja tão feliz com o álcool gel quanto com o abraço, tá? Não é assim. O álcool gel meio que eu não gosto, né? Esse banho de álcool gel que a gente tem que tomar toda hora. E o que resseca? E o que vai ressecando? Você vai ficar todo craquelado de ressecamento de álcool gel. Não gosto. Mas é necessário, né? Vamos combinar que é necessário, que é isso mesmo, é o que temos para hoje. Essa é uma grande sabedoria, gente. O que temos para hoje é o que temos para hoje. Quando você encara isso, sua vida muda. Você vai para a próxima, tá bom? Me dá álcool gel, me dá Bombril, o que você quiser. Imagina se a gente tivesse que passar Bombril para a pandemia. Aí sim, pessoal, a coisa ia ser grave. Então vamos ficar com álcool gel, que é gostoso, cheirosinho, né? É mais fácil, enfim. E a gente pode propor um abraço, né? Cada um se abraça um pouquinho. Um abraço virtual daqueles que vem vindo de longe, ó, nem aparece na minha tela, ó, vem vindo de longe. É melhor ser abraçado, levantar, não posso levantar porque eu tô de pijama por baixo, só posso ficar sentada. Só da cintura pra cima, todo mundo. Só da cintura pra baixo. Cintura pra baixo, eu tô de chinelo, tá? Eu tô de chinelo mundo te abraçou. Delícia. Eu senti o abraço geral, gente. Eu senti. Ai, que gostoso. Espero que vocês também tenham podido se abraçar, gente.
né, eu acho que o carinho da gente com a gente mesmo é também outra lição, né? A gente cuidar da gente mesmas. Enfim, garotas e garoto. Oi, garoto. Vocês têm alguma coisa para falar? Porque por mim eu sigo aqui no bate-papo, entendeu? Eu não sei se vocês têm assunto. Porque senão a gente pode seguir. Meu assunto para mim é que não falta, mas se alguém tiver um assunto também pode entrar com o seu assunto. Tá tudo bem. Eu estava se apresentando, acho que o Francisco pode terminar de se apresentar e quem, Consuelo, pode falar um pouco de você também? Tá bom, tá bom. Falar é comigo mesmo, mas vou deixar o Francisco, porque comigo mesmo também eu sempre tô cortando o Francisco. Ele fala e eu já. Vai lá, Francisco, é com você. De volta aos estúdios, Francisco. Eu achei muito legal a história do abraço, né? A gente... Legal, isso é uma coisa horrorosa que a gente está passando de não poder se abraçar, mas eu estava aqui pensando que outro dia eu estava assistindo TV e aí passou uma imagem do Cristo Redentor, né? Lá de braços abertos, dando um abraço, né? E eu fiquei pensando como que o abraço acabou se tornando um marco identificatório do brasileiro, né? A gente se sente mais brasileiro quando abraça, a gente se sente mais igual ao outro quando a gente se abraça, né? E isso, não poder abraçar, e essa situação, eu acho que é especialmente sofrida para o brasileiro, né? Que sempre encontrou nessa imagem do Cristo de braços abertos um lugar de acolhimento, né? Ô, seu Francisco, você falou eu difícil agora, marco de identificatório. Você está dizendo que a gente é a turma do abraço, é o povo do turma abraço. do abraço. Eu concordo. O brasileiro é isso mesmo, mesmo que chame marco identificatório. Assim, quando eu isso, eu quero dizer que se reconhece, né, como se sente reconhecido, né? E aí eu fico pensando nesse desamparo que fica para a gente quando a gente não tem um abraço, né? A gente se sente mais desamparado, mais sozinho, mais abandonado. Então, acho que para a gente, para nós brasileiros, essa situação tem sido especialmente difícil, né? Especialmente sofrida, aí, porque a gente perdeu esse lugar de afeto, né? Muito bonito esse seu devaneio, eu gostei, Francisco. Mas você estava se apresentando, né? Não, e aí eu comecei a falar sobre o abraço, porque eu queria abraçar vocês, abraçar o pessoal que está assistindo a gente. Não, me E abraça às sempre vezes isso... o corredor, Francisco. Depois eu te Gente, eu abraço, vou então. contar para vocês. Eu e o Francisco, a gente está na mesma casa. Não é à toa, tá? A gente mora na mesma casa, assim. E a gente só precisa atravessar o corredor. Então, no caso, eu estou sentindo falta, mas do Francisco eu vou poder abraçar. Se você está vermelho de reflexo da minha blusa, é a sua vergonha Você faz habitual? isso sempre comigo, né, Consuelo? Eu faço. Mas conte, acabe de apresentar-se. Então, e aí a gente está falando de apresentação, né, de apresentar-se para que a gente possa ter um reconhecimento, né? E sem o abraço a gente já perde uma parte da nossa apresentação, né? Então, por isso que eu emendei na conversa do abraço e nem expliquei antes, né? Porque normalmente a gente começa a se apresentar por aí, por um aperto de mão, por um abraço, né, por um contato, né? Você percebe a expressão facial do outro e a gente agora tem que usar máscara, não pode abraçar, quer dizer, uma série de momentos de encontro, momentos de relação que foram subtraídos da gente. A gente não pode mais, né? E aí a gente fica mais isolado também. Bom, eu estava falando que eu sou psicólogo, sou psicanalista, eu trabalho no consultório, atendendo pessoas, né, que vêm até mim. Também temos um canal no YouTube, eu e Consuelo, a gente produz pouquinho, né, sobre o abraço. Quanta coisa aqui a gente já falou, eu jornalista, né, tô sempre com uma caneta na mão aqui, escrevendo, anotando, a história do autocuidado, né, que a Consuelo falou ali do abraço, às vezes não, quanto mais a gente se abraça, consegue essa conexão com a gente mesmo, eu acho que a gente já se revigora, né? Engraçado, a gente fez um exercício aqui de alguns segundos, só de eu me abraçar, de eu me tocar, eu já me senti mais acolhida, assim, é uma coisa interessante. E o que o Francisco falou sobre o Cristo, né, de braços abertos sobre todos nós, enfim, esse símbolo do abraço, né, que reúne todos os brasileiros, ali é o mesmo povo, né, todo mundo, com as mesmas características, mostra também que a gente está
a gente vive sob o mesmo teto, né? Embora cada um com a sua realidade, a gente está falando das mesmas pessoas que se encontram, se confraternizam, né? Aqui, algumas meninas já me conhecem, outras não conhecem, eu conheço algumas, não conheço, né? Estamos nos conhecendo, o Francisco eu já conheci outro dia, a Consuelo estou tendo o prazer, o privilégio de conhecer agora, a Deinha também já conheço, e assim a gente vai, acho que, nos aproximando das meninas, né? Porque é muito chata essa distância, né? Essa coisa online, virtual, não poder tocar, né? Não poder estar mais junto mesmo, junto efetivamente, né? Acho que a gente pode caminhar por aí também, né? Com certeza, é chato pra caramba, gente. Queria estar aí, pronto. Esse é seu depoimento. Meu depoimento. Não, ela falou várias coisas, eu poderia não parar de falar depois do que a Renata falou, mas eu tô me contendo, que senão não entra no assunto, entendeu? A gente vai, enfim. Então, falando em autocuidado, pensando em autocuidado, e você falou que é psicanalista, e tem um canal no YouTube. Um dos autocuidados é a escuta, né? E as meninas estão ali entre elas, né? Elas conversam tudo. O que é a escuta? Que a gente sempre fala que é bom ser ouvido e escutar. Você se abrir para o diferente, para o que a gente chama de alteridade, o outro, o diverso. Agora, é muito interessante, porque quando a gente fala de autocuidado e escuta, a gente tem que pensar também que o primeiro passo de autocuidado que você tem que ter é saber escutar a si mesmo, né? Isso não é fácil, isso parece uma coisa muito evidente, mas não é fácil a gente perceber os momentos que a gente vai caminhando para uma situação de maior estresse, de maior cansaço. A gente tende a não reconhecer os nossos pontos de fraqueza, de vulnerabilidade. A gente não quer olhar para os nossos aspectos que ficam mais expostos, né, que doem mais. Espera aí, Consuelo, já te Tá passo bom, que eu quero dar a exemplo palavra. depois. Tá. Então, quando a gente fala de autocuidado, a gente fala primeiro desse lugar onde a gente se escuta para entender onde que a gente tem alguma necessidade, alguma carência para poder cuidar. Fala, Consuelo, o que você ia dizer? Não, ia dar um exemplo desse, assim, tipo, eu pensei em duas coisas aqui quando você falou de se escutar, né? Uma é aquela hora que você está conversando com alguém e tá morrendo de vontade de fazer xixi. Só que você está conversando com alguém e a conversa tá boa, ou você está terminando um negócio que você está fazendo e você não vai fazer xixi, você não escuta teu corpo, você não para, entendeu? Isso é uma coisa bem prática, bem física. Mas lembrei de outra. Gente, eu tô com uma dor nas costas, eu vou confessar, tô com ciático aqui, ó, pegando. Aí eu ando meio mal-humorada, sabe? Aí eu tive que confessar hoje pro Francisco, eu acho que um pouco do meu mau humor deve ser também, porque eu tô com dor. Quer dizer, tô brigando aqui pela casa, tá, gente? E sem escutar, né? Que tem coisa também, foi um exemplo do corpo, mas é isso, né? Uma coisa que em você tá falando com você e a gente tá meio fora, sabe? Tá mais fora da gente que dentro. Foi essas coisas que eu lembrei, Francisco, de escuta. E eu acho que a questão do autocuidado, ela fica muito... ela vem para o primeiro plano, para uma das coisas mais importantes nessa situação de pandemia, porque a gente perdeu muita coisa. A gente perdeu o nosso lazer, a gente perdeu liberdade, a gente perdeu relacionamentos, né? Perdeu ou se afastou, quer dizer, esse é um período de grandes perdas, né? E isso tudo vai frustrando a gente, vai minando a gente, tanto fisicamente quanto psiquicamente, né? Emocionalmente. E a gente precisa ter essa escuta, né? Essa atenção com o que acontece com a gente, porque senão também a gente não consegue escutar o outro, né? Então, a gente precisa se esvaziar para poder perceber coisas na gente que precisam de cuidado, escutar o nosso corpo, escutar as nossas emoções, escutar a nossa mente. Cuidando disso, a gente consegue ainda mais disponibilidade. Aí sim é possível a gente cuidar da relação com o outro, com o mundo, com o que for. Eu gosto do verbo esvaziar que o Francisco usou. É um bom verbo para a gente usar quando a gente pensa em escutar. Você está lá conversando com a tua amiga. Aí ela começa a te contar uma história e você começa assim:
Nossa, isso também aconteceu comigo, eu preciso falar para ela. Nossa, eu não acredito que ela fez isso. Não, vamos conversar. E você vai conversando com ela, vai conversando na tua cabeça, e você não deu um segundo de esvaziamento só para ouvir ela, a história dela completa. Sabe? Esse estado de esvaziado não é fácil da gente alcançar, da gente conquistar. Você tem que se preparar para isso, porque no automático a gente não vai esvaziar, a gente vai conversando com o outro, conversando dentro da nossa cabeça, a gente não faz isso. Então, escuta tem a ver com uma prática, com um preparo, um exercício, é um trabalho. Não, e sabe o que acontece? É que quando a gente não se esvazia numa conversa com o outro, o que a gente provoca, o que a gente faz normalmente é uma colonização da conversa, uma colonização do outro. Então, eu com as minhas ideias, com o que eu acho que é a realidade ou que é o que deve ser feito, eu vou ocupando o território dos outros, a mente dos outros, a conversa dos outros, eu vou assim silenciando o outro, fazendo uma violência simbólica, mas é uma postura colonizadora, né? Onde eu invado o outro com as minhas conversas internas, né? Então, isso são parte dos grandes mal-entendidos que a gente enfrenta por aí. Agora, como é que vocês acham que o isolamento... porque às vezes a gente se isola por algum motivo, porque a gente quer, ou não faz parte ali exatamente de querer ou não querer. A gente se vê isolado, privado da nossa liberdade por algum motivo, né? Estamos o mundo inteiro privados da nossa liberdade neste momento, né? Muita gente confinada em casa e se relacionando de uma outra forma, não abraçando, não confraternizando, não trabalhando, enfim, perdendo emprego, realmente uma situação muito complicada. Como é que vocês acham, Consuelo, Francisco, que a gente pode se valer desse isolamento? Eu não estou falando só o físico, mas aquele interno ali, para aprender, até para aprender a se ouvir mais e a escutar melhor o outro, de verdade, se esvaziar para escutar. Essa é uma tarefa que eu digo que ela pode ser executada, mas só se for no gerúndio, né? Aquele tempo do verbo em que as coisas vão acontecendo, que tem essa terminação verbal, né? Eu vou fazendo, eu vou aprendendo, porque é sempre um processo. O gerúndio é legal porque ele traz essa sensação de que alguma coisa está sendo feita, está em processo. E eu acho que esse aprendizado sobre nós mesmos é sempre um processo, né? Quem já começou ele antes da pandemia tem tido um pouco mais de facilidade agora, mas não é tarde para começar, porque a gente ainda vai ter muitos desafios com essa e com outras pandemias que podem acontecer e é bom estar preparado. Agora, a questão do isolamento social traz uma oportunidade, eu acho que muito por conta da necessidade que as pessoas têm tido de ouvirem a si mesmas. Então, como eu não posso mais sair para me distrair, eu fico mais tempo comigo mesmo, eu preciso lidar com os meus pensamentos, com os meus sentimentos, eu preciso lidar com partes de mim que eu não gostaria nem de enxergar, eu não gostaria que não tivesse aqui, e se eu puder, eu produzo uma fantasia para dizer que eu não tenho esses meus defeitos que eu tenho. Mas no isolamento, né, ou com menos interação social, a gente fica mais tempo com a gente mesmo. E aí a gente começa a ter uma oportunidade de conhecer essas angústias, esses medos, essas fantasias, esses pensamentos. Já parou para pensar? Quem que bota pensamento na nossa cabeça? E tem pensamento que botam na nossa cabeça que não é gostoso. Quem que bota? Quem que bota? Pois é, né, Consuelo? Que pergunta. Mas eles são produzidos. Não, mas você tem a resposta? Pelo amor de Deus, não me deixa no ar. Essa pergunta. Essa né? Desculpa, Déia, eu não te ouvi. Não, que eu também quero saber, porque quem coloca tanta coisa na nossa cabeça, meu Deus, né? Vamos pedir para essa pessoa parar? Eu quero ter só pensamento bom, né? Isso, onde que pede? Onde preenche a ficha para isso? Pois é, né? E aí a gente diz que existe uma prática e um desenvolvimento que a gente vai fazendo na medida em que a gente vai se conhecendo, que a gente começa a ter o poder, isso é um poder de super-herói mesmo, de dominar pensamentos selvagens. São aqueles pensamentos destrutivos, são pensamentos
de agressividade, de violência que se repetem dentro da gente, né? Alguém coloca na nossa cabeça e às vezes a gente se dá conta que passou uma tarde inteira pensando coisa ruim, né? Então, eu acho que tem uma oportunidade aí, a gente precisa aproveitar essa oportunidade da gente se conhecer e esse contato que a gente está sendo forçado a ter com a gente mesmo e com aspectos de quem nós somos, que às vezes a gente não gosta. Eu acho que se a gente conseguir se acalmar diante da angústia e ansiedade que isso gera, a gente tem uma oportunidade de aproveitar para conhecer muito sobre nós mesmos. Agora, acho que é importante dizer que, às vezes, você precisa de ferramentas. Por exemplo, esse processo, para mim, ele vem muito a partir da meditação, que vocês já devem ter tido algum contato, né? E que não precisa ser uma coisa muito espetaculosa. É você sentar, fechar seus olhos, concentrar na respiração. Tem vários tipos de meditação. Por quê? Porque senão você acha que é você que tem que dominar. Vem o pensamento ruim, aí você tem que ficar, sai. Às vezes você não consegue, entendeu? Então, precisa muita prática, muito autoconhecimento. É um trabalho sobre você com, por exemplo, meditação. Vocês fazem yoga? Fazem, não fazem, Deinha? Elas fazem, agora em vídeo, mas fazem. Em vídeo, mas é essa sensação que vocês devem ter, porque eu não faço mais, tá, gente? É o ciático. Mas essa sensação que a aula de yoga dá na gente, que dá aquela baixada e você fica mais em paz, ela, conforme você vai trabalhando isso, você vai vendo que seus pensamentos conseguem também fluir por outro caminho. Porque não é uma questão de você falar, então, porque tem o pessoal do pensa positivo, tá? Gente, não cai nessa, tá? Se fosse funcionar, você acorda, pensa positivo que hoje vai dar tudo certo. Não é assim. Às vezes a gente não consegue pensar positivo. Dentro da gente está muito difícil. Então não vem o positivo. Você pede, você quer. Você conscientemente, sabe, acende a vela, reza, fala, hoje vai ser positivo e vem o danado do negativo. Então é isso, é normal, porque você não domina nesse ponto. Você vai se cuidando. Por isso que eu não respondi a pergunta. Quem é que coloca os pensamentos lá? Por isso não dá para responder, porque se a gente soubesse quem, a gente ia lá e cobrava, né? Mas é alguém que a gente não consegue... E fala, para com isso. Fica me sacaneando aqui, botando esse monte de pensamento que me dá um trabalho danado. A gente não escolhe isso, né? Mas o autoconhecimento faz a gente desenvolver meios de lidar com isso. E você falou, né, sobre o pensamento, esses pensamentos meio selvagens. E a gente falou também do isolamento, que não é o isolamento que hoje a gente vive devido à pandemia, mas é um paralelo com o isolamento que as meninas vivem quando elas entram lá dentro das medidas, das unidades da Fundação Casa, que é o nosso parceiro, que elas estão assistindo esse vídeo de lá agora. Então, assim, esse isolamento, estar longe de quem se gosta, né? Longe daquela rotina que você tinha, independente se era boa ou ruim, dá medo, da insegurança, da raiva. Como lidar com tantos esses sentimentos, né? Que são esses pensamentos selvagens, né? Além da yoga, por que eles vêm, né? Por que eles aparecem na nossa cabeça? E nesse caso é muito mais das sensações. E como a gente pode lidar com isso, né? Porque às vezes é muito difícil lidar com medo, com a raiva. Como que você falou mais cedo, é o que temos para hoje? É você que falou isso, Consuelo? Temos para hoje. Eu acho que foi. Aceita que dói menos, né? Não, tem um lado triste disso tudo, né? A gente tem essas tiradas que a gente sempre brinca nos nossos cursos, mas é porque existe mesmo uma coisa muito triste que aconteceu, né? Uma coisa é você ficar em casa e não sair porque você não quer. Mas a partir do momento que dizem para você, agora você vai continuar fazendo o que você está fazendo, só que agora você não pode, você muda completamente a realidade. E essa transformação da realidade, ela costuma ser muito dura, porque você já não saía de casa, né? Pensando numa situação hipotética. Alguém que gosta muito de ficar em casa, né? E agora tem essa proibição
A Déia gosta de ficar bastante em casa, né? Você não Agora, tá nem aí com a pandemia. Pode vir, vamos ficar aí. Tá tudo certo. Tá tudo certo. mas é muito diferente quando você é privado de algo que lhe é muito caro, né? O Freud diz assim, ninguém abandona uma posição de investimento, uma posição conhecida, sem alguma resistência, né? Normalmente a gente resiste muito para abandonar um lugar que a gente já tem, né? E a privação da liberdade, ela mexe, então, profundamente na gente, né? E é natural que a gente sinta coisas desagradáveis diante de uma privação muito grande, né? A gente vai sentir angústia, vai sentir desamparo, vai sentir medo. Então, a primeira coisa é a gente aceitar a situação em que a gente foi posto, né? Eu confesso que isso não é fácil. Veja, eu não enfrentei uma situação como das meninas, que tem que se submeter a uma regra institucional, mas a gente está vivendo essa situação de isolamento social, e no começo, quando foi decretada a quarentena, eu fiquei assim umas 2 semanas meio perdido, meio me sentindo injustiçado, inconformado, achando que não, isso não é verdade, isso vai passar rápido, eu vou manter um compromisso que eu tenho de viagem, alguma coisa. Aos poucos eu fui aceitando a realidade, né? Ou aos poucos eu fui entristecendo com essa perda. E o entristecimento, ele hoje em dia é algo muito difícil da gente tocar nesse assunto, mas ele é uma peça-chave para a gente entrar em contato com a realidade. Depois que a gente entristece com o que aconteceu, que a gente aceita, que a gente olha, a gente começa a poder ter ideias do que fazer daqui para frente. Então, mas esse processo de aceitação da mudança, ele nunca acontece sem alguma tristeza. Então, é preciso ter muita tranquilidade para aceitar essa tristeza. Porque, veja, você falou de sentimentos como medo, desamparo, raiva, angústia. São sentimentos que eu acho que, às vezes, são piores do que o medo. Mas a gente parece que tem mais medo do medo do que tem mais medo da raiva. É mais fácil a gente se defender ficando com raiva, que é algo que pode levar a gente a cometer uma besteira, né? Falar alguma coisa que depois a gente se arrepende, alguma coisa assim. E a gente tem muita dificuldade de ficar com a tristeza, né? Você, poxa, perdi. A tristeza de que perdeu, né? Aceitar que... Não, Então, acho gente, que o primeiro ninguém. passo é passar por isso, O né? mundo de hoje não aceita a tristeza. Eu queria fazer uma pausa para falar da festa dos passarinhos que estão rolando. Gente, os BenTV, eles entraram devagar na gravação. Aí agora tá rolando assim, um foi chamando o outro, falou, vem aqui, tá rolando uma live, vamos entrar na live. Eles estão numa festa dos passarinhos aí, né? Tá a coisa mais linda. É demais, enfim. Mas vamos voltar ao assunto. Ó, BenTV, não tá encantador esse BenTV. Eu espero que vocês não estejam se distraindo muito com o BenTV, tá, gente? Eu não sei de onde ele tá vindo, mas enfim. Gente, é muito importante falar sobre essa coisa da tristeza. O mundo de hoje não aceita esse sentimento, ele é colocado... Primeiro que a gente já separa sentimento ruim e sentimento bom. Vamos combinar que os sentimentos são mensageiros. O Francisco conta uma história assim, é que nem tempero, não tem tempero ruim. Tem prato que você põe coentro, tem prato que você não põe, entendeu? Então, coentro serve para alguns pratos, a raiva serve para algumas coisas, o medo, a angústia serve para outros. Agora, a tristeza, ela anda em baixa, tá? O pessoal não quer saber de tristeza. O pessoal, assim, imagina eu sou palhaça, né? Falando, gente, vamos ficar triste, mas é importante. Porque se você não entende, são fantasias. Você fala assim, acho que dá para sair, porque esse negócio é uma gripezinha. Não estou referindo a ninguém, não, tá? Não pense nisso. Mas você fica fazendo fantasias na tua cabeça, entendeu? Para quê? Para preservar o que você queria. Eu queria sair, eu queria que a minha viagem desse certo, eu queria que não ter que passar álcool gel, né? Não queria usar essa máscara horrorosa que me enche a cabeça. Ok, mas tem que usar. É o que temos para hoje. Quando você entristece e veja... A gente não está gostando de falar de tristeza, como nós vamos fazer? Então, essa é uma mensagem importantíssima da nossa conversa hoje, que está tudo bem entristecer, que depois desse momento em que você entristece com tudo que te acontece, com o que a realidade te traz,
vem o convite. Então, o que a gente pode fazer? Já que é assim, o que podemos fazer? Esse é legal. É muito legal esse ponto. Mas antes, para chegar nesse, que você está mais feliz, mais disposto, com mais ideia, você passou primeiro por uma montanha-russa. Você foi lá embaixo dela, entendeu? Depois você começa a subir. Só dizer assim, a gente não está fazendo nenhuma ode à tristeza, não. A gente só está explicando um processo natural que a gente precisa passar psiquicamente para amadurecer, para crescer, para a gente se tornar pessoas legais, pessoas eu já sei, que Francisco, entendem eu vou as contar coisas. a história da criança. Posso? Gente, eu não sei se vocês querem fazer uma pergunta, mas é porque é uma história boa para guardar esse papo da tristeza. É assim, ó, quando a gente é pequenininho, né, você tem lá 2, 3 anos, você aprende a falar. A criança aprende a falar, todo mundo fala, ai, que bonitinho, pediu água. E aí todo mundo corre e leva água. Eu quero comida. Ele quer comer. Aí você vai lá e dá comida. Então é super legal. A criança vira a rainha da casa, tá? Aí vai crescendo um pouco, vai dar uns 5 anos, mais ou menos. A criança tá lá na TV, tá lá com o pezão assim pra cima, fazendo nada e fala, mãe, quero água. Gente, aí o que a mãe responde? E a mãe responde, vai buscar, né, menina? Vai buscar. Você tem perna pra quê, né? A mãe dá aquela xixi. Aí o que a criança faz? Faz birra, enlouquece. Como assim? Minha mãe não vai mais buscar água pra mim? Esse dia a mãe conseguiu sustentar. Porque tem dia que não consegue, né? Tem dia que não sustenta. Só um dia ou outro, né? Só um dia ou outro que a mãe não consegue. É. Aí a mãe sustenta. Aí, gente, a criança fica na sala com aquele dilema. Ela tá com sede. A realidade está dizendo para ela, minha mãe não é mais a mesma. Eu não vai mais buscar água para mim. Gente, ela entristece profundamente, ela fica arrasada, ela percebe que alguma coisa mudou. Ela percebe que ela tem que crescer. Olha que triste que é. Eu não sou mais um pachá ali que minha mãe vem com tudo para mim. Isso dá uma tristeza. Mas a mãe sustentou e ela tá com sede, Então chega uma hora que ela fala, tá bom, vai, vou ter que fazer alguma coisa. E vai até a cozinha e abre a geladeira. Quando ela abre a geladeira, ela fala, uau, olha quanta coisa tem aqui. Tem suco, tem refrigerante, tem iogurte. Nossa, minha mãe nem tá vendo, eu vou pegar tudo. Então, ela fica curiosa e criativa. Essa é uma explicação verdadeira, científica do que se passa no nosso psiquismo, de como a gente amadurece. Às vezes, a gente leva esse comportamento para a vida adulta. Você fala assim, não pode sair porque tem que pôr máscara, álcool gel e tem que ficar em casa. E o que as pessoas fazem? Birra. Eu quero sair. E não entristece, que é o que temos para hoje. Entendeu? Então, a gente às vezes leva esse comportamento para a vida adulta. Muitos adultos fazem isso, só que a gente não, porque não é criança e não se jogou no chão e não gritou, a gente não percebe, mas é a mesma coisa. Não conseguiu fazer esse amadurecimento. Então, é importante passar por esse momento em que a realidade, ela é como ela é, gente. Ela não é como a gente quer que ela seja. É muito interessante isso, né? Porque você falou sobre a positividade no começo. Não é assim, chama que ela vem. Não, gente. Vai ter dia que você vai acordar, você não vai estar afim de ver ninguém, de fazer nada, de ouvir, de nada. Você está querendo mandar todo mundo para aquele lugar, inclusive, né? E a história da tristeza, acho que vocês já explicaram perfeitamente aqui, não é ódio à tristeza de maneira nenhuma, mas eu acho que pega um pouco aí a história do padrão, né? Porque hoje a tristeza está em baixa porque existe um padrão do que é legal. E o padrão é ditado hoje muito pelas redes sociais, né? Então aquelas pessoas que são tristes e que são vazias, e não porque se esvaziaram, porque não se esvaziaram, e elas ficam ali ditando como vai ser, o que vai ser, qual é, desde a aparência que a gente deve ter, né, até do que a gente vai falar, do que a gente precisa para fazer sucesso, o que é ser bem sucedido nessa vida, né? Então essa história do padrão, Consuelo, Francisco, eu acho que é importante a gente conversar aqui com as meninas também, vocês não acham? Você estava falando aí e eu entendi alguma coisa errada, que deu certo. Porque você falou assim, que o padrão é ditado, né? E eu entendi o padrão editado, né? De que passou por uma edição, um tratamento. E aí eu escrevi aqui assim, o padrão é ditado pelo padrão editado. Perfeito! É um padrão que não traz uma realidade, não traz as pessoas como elas são. Na foto, ninguém está com CC. Ninguém está com dor de barriga.
né? Eu também dor nas tô costas. agora. Eu tô bem. Com dor nas costas, né? Com dor nas costas, Ciático, né? ninguém tem dor no ciático. E as pessoas editam, elas ficam com aqueles dentes maravilhosos, os cabelos esvoaçantes, né? A pele não tem, né? Tira todas as espinhas. Agora eu vi outro dia uma propaganda de um aplicativo que tirava as outras pessoas da foto. Então você vai naquela praia lotada, que é um inferno, que você tem que brigar com a tapa para conseguir um pedaço ali na água, tira uma foto, aí tira todo mundo, parece que você está num paraíso, né? Exato, Eu não sei, você tá ali na praia particular, né? Os meus amigos das redes sociais agora estão todos... Aliás, não tem ninguém de quarentena, está todo mundo no Caribe tomando alguma marguerita, alguma coisa assim, só eu estou aqui trabalhando, isolado, porque é impressionante. Eles estão comendo um negócio que parece uma obra de arte, é uma outra vida assim que não existe, né? E falando nisso, outro dia, agora está com essa coisa de fazer lives, outro dia a gente viu na Amazon, acho que foi até a Consuelo que achou, que é um fundo de livros, de biblioteca, é um papelão com a biblioteca impressa, e aí você bota atrás para parecer que você está super não que você não tá, inteligente. que o teu escritório não é assim, teu escritório é aquela biblioteca. Você não está embaixo da escada, a Deia está embaixo da escada. Ai, ai. Renata, então a vida não é glamurosa, né? A vida é como ela é, né? E ó, gente, como a gente precisa conversar sobre isso para poder se proteger, para poder lembrar dessas coisas, porque é tão estrutural na sociedade hoje essa exercício da opulência e da falsidade, porque eu vou chamar de falsidade de certo modo, e de que o padrão é X ou Y, e começa de pequenininho. O meu filho tem 7 anos, e por conta da pandemia, que eu estou trabalhando muito, ele tem que ficar no computador direto, e fica jogando. Aí ele assiste uns joguinhos, ele assiste uns vídeos de uns caras que narram o próprio jogo, não sei se alguém já viu isso, tá? Então fica lá o cara aparecendo, eu tô aqui. Aí essa turma, eles compraram uma mansão, de verdade, na vida real. E aí eles ficam transmitindo, tem os jogos e tem a vida deles na mansão. Aí eu pego meu filho e falo assim, ai, mamãe, a gente podia ter uma mansão, né? Ai, santo Cristo, como eu explico para essa criatura que não é mansão que faz a gente feliz nessa vida, entendeu? Aí eu falo, mas a gente tá tão bem, veja que o nosso apartamento é tão gostoso, tão bom, tão bonito. Mamãe, mas seria legal uma mansão, né? Falei, pronto, lavagem cerebral, entendeu? É isso, vai desde pequenininho. E continue, a gente participa disso. Isso é muito violento, né? Eu me lembrei agora da imagem do homem vitruviano. Eu não sei se depois vocês têm como essa palavra agora pegou. meninos. Homem vitruviano. É aquele que está de braço aberto? Do Da Vinci. Eu vou procurar. Espera que eu vou botar. Você vai botar, Deia? Põe no compartilhar tela aí. Pode procurar, Consuelo. Eu procuro. Vai lá, Francisco. Isso, compartilha a tela, isso. Eu compartilho. Porque ali acaba que você desenha um padrão ou você desenha o que seria o homem perfeito, né? Então ele é branco, ele é homem, né? Ele tem as medidas do corpo perfeitas, e aí a gente coloca esse ideal e começa a correr atrás disso, né? Só que isso não tem fim, né? Isso vai gerando muito sofrimento, isso vai gerando muito cansaço, né? E vai gerando também para a maior parte das pessoas do planeta, né? Porque essas pessoas a Consuelo precisa de autorização para compartilhar a tela. Essas pessoas que posam nesse lugar do homem vitruviano são profissionais disso, né? São modelos, são pessoas que vivem para isso. Quem tem uma vida comum, normal, é outra história, né? Vai aparecer aí. Olha quantos. É um desenho do Leonardo da Vinci, que ele fez há 20 anos atrás. Não, brincadeira. Leonardo da Vinci. Aqui o Leonardo, ó, o barbudão italiano, né? O Leonardo, gente, que contribuição maravilhosa. Ele não quis fazer isso com a gente, dizer que a sociedade é isso, mas a gente pegou esse modelo mesmo, que ele tem, as medidas perfeitas. Então, ele não vale, entendeu?
Então, você engordou na pandemia. acabou esse já tá barriguinha, ação grave, todas as coisas, a gente fazendo, parei de compartilhar, deixa eu parar de compartilhar. A gente fazendo todas as cirurgia plástica, a gente desejando mudar, meu nariz não é bonito, meu cabelo não é bonito. Ó, eu sou... Aceita que dói menos. Eu tô orgulhosa. Ó, gente, sabia que aqui nesse meu cabelo não tem um arame segurando ele? Ó. É assim mesmo, é só botar o elástico. A pessoa que tem cabelo liso, feito Deinha Mendes, feito Renata também, não consegue nem imaginar o que é botar 3 elásticos e o cabelo parar, mas o meu para. Tá? Não tem nada, não tem nem um laquezinho, nada, um negocinho, sem laque, sem nada. É só pendurar que ele fica. Entendeu? Aí você sabe como que eu consegui ficar em paz com o meu cabelo? Quando eu era criança, porque queria, né, ser parte da criança vitruviana, a minha mãe falou assim, essas são suas raízes africanas e você podia ter orgulho delas. Nossa, aquilo entrou para mim, foi tão bonito. Eu acho que eu tinha uns 10 anos, assim, e de repente eu falei, nossa, que legal, eu tenho raízes africanas. Mas não é fácil, entendeu? Porque, gente, a ditadura da chapinha. Chapinha. Pelo amor de Deus. Sim, total. É muito chato, né? É muito chato. Não, e assim, se a gente pensar, esses padrões, né, que todo mundo fala que a gente tem que ser, que a gente tem que ter, né, ter coisas, ser coisas, vem desde a gente, dos primeiros quadros, né, das primeiras representações, porque a mulher tinha que ser gordinha, aí todo mundo ficava gordinho. Aí depois tinha que ser mais magra, todo mundo emagrecia. Isso desde as pinturas, né? E isso se acentuou muito com a TV, né? E ainda mais com as redes sociais, onde é isso, tá todo mundo sorrindo. Na novela, os problemas são nada, né? Se a gente for pensar. Então, realmente... E as mensagens que vão sendo passadas por baixo do pano. Eu gosto de falar do cabelo, daquela mensagem assim. Naquela novela que a Camila Pitanga namorava o Wagner Moura, que ela era uma prostituta, lembra? Que daí ele resgata ela. Eu não lembro o nome da novela, não lembro de nada, faz tempo. Mas é assim, toda vez que ela ia sair com ele chique, o que eles faziam? Escova nela. Ela saía de cabelo liso. Quando era para ela estar mulherão, ela mesma, cabelo enrolado. Olha essa mensagem. Quantas princesas da Disney têm cabelo preto? Só as bruxas. Cabelo preto enrolado. A bruxa. A mocinha tem cabelo loiro de liso. Ah, pelo amor de Deus, eu quero matar esse Walt Disney aí. É demais. A padronização, né? Esconde tanta gente. O mais legal é ser cada um de uma cor, ter um cabelo, ter uma cor de olho, ter um tipo de corpo. E a gente se movimenta, né? A gente se move, a gente vai para cá e para lá, a gente produz, a gente é diferente. É isso que é legal. E olhar as diferenças, né? É isso que deixa a gente mais legal. E não é enrolação. Isso aqui é verdade, né? É isso que é legal. É disso que é feito o mundo, né? É. Mas é interessante porque quando a Déia estava formulando a pergunta dela, ela faz uma passagem assim, né, dos pintores e aí dos padrões que vão surgindo e de uma tentativa de adequação. Eu acho que o que deixa a coisa mais radical hoje e aumenta o nosso sofrimento é que a gente mudou muito a nossa forma de enxergar a nossa realização. Então, em vez da gente ser para ser feliz, a gente passou a ter que ter para ser feliz. A gente trocou o ser pelo ter. Então, não é assim, eu preciso ter um corpo, eu preciso ser alguém que cuida de mim e isso vai me fazer ter um corpo bonito, saudável. Né? Não, eu preciso ter um corpo bonito, saudável. Mas eu não sou ensinado, a sociedade não mais nos ensina essa parte anterior que é frustrante, que é a parte da tristeza. Então, você quer ter um corpo bonito, você vai ter que malhar, vai ter que comer direito, vai ter que ter educação alimentar, vai ter que dormir direito, vai ter que fazer um monte de coisa para então você ser alguém que manifesta na sua presença um corpo bonito. Né? A gente acha que, como o caso que a Consuelo trouxe do meu filho. Ele tem 7 anos e o que ele quer para ser feliz? Ter uma mansão. Na minha idade, quando eu tinha, na minha geração, quando eu tinha 7 anos, para ser feliz eu não queria ter uma mansão, eu queria ser piloto de avião.
né? Então, tem uma diferença grande já do que vão ensinando para a nossa juventude. Eu acho que isso aumenta o sofrimento da juventude, porque se o paradigma para a felicidade é ter, então tem um monte de gente que vai ser infeliz, porque a verdade é que a gente normalmente não consegue ter tudo aquilo que a gente gostaria. E o mundo está cada vez mais competitivo e cada vez mais difícil da gente ter. Então a gente tem que buscar a felicidade em ser alguém que traga alguma coisa, alguma contribuição para o mundo e se realize na sua experiência de vida, porque se esperar ter as coisas, provavelmente vai se frustrar muito mais. E vai se paralisar, né? Porque se você fica sempre esperando que aquilo seja alcançado, né? É o que você falou. O gerúndio é muito didático, né? Ele ensina muito a gente, porque a gente está sempre evoluindo, mexendo, andando, caminhando, crescendo, aprendendo, ensinando. E a gente ficaria aqui falando, né? Vários verbos diferentes. Mas tudo é um processo. E é isso, e tem dor, e tem conquista, e tem perrengue, e tem escolha, e tem a lidar com medo, e tem a lidar com tudo que a gente já falou, com a raiva, né? Com o que a gente faz, como é que a gente aprende, como é que a gente absorve aquela tristeza e transforma aquilo numa coisa, peraí, uma força ali que a gente, que não é que vem não sei de onde, não, é que vem daqui de dentro mesmo, quando a gente faz esse processo, né? Agora, sabe, consultora, eu queria saber de você, como é que você acha, estou aqui pensando nas meninas, né, nas relações delas dentro da casa, né? O Francisco falou no começo que tem gente que já pensava bastante em si mesmo quando essa pandemia começou. E que aí o processo de você entender e obedecer que você tem que ficar em casa para o benefício da coletividade é menos amargurante. E para quem sempre foi meio assim, não quero saber, não vou usar máscara e vou sair e tal, é mais difícil. Como é que você diria para as meninas que elas podem se ajudar? Né? Tem algumas que podem ser essa referência um pouquinho mais acolhedora, né? Como é que elas fazem? Se elas se identificam assim, como é que elas conseguem colocar isso em prática? Muito boa pergunta, Renata. Espera que eu vou acender a luz, que eu tô achando que tá ficando escuro aqui ou não tá ficando escuro aqui? Não, Tá depende do teu movimento. Vou acender a luz. Peraí. Ainda bem que ela tirou o fone, não ajuda. saiu com o fone grudado, Ela né? fugiu da pergunta. Ela foi pensar. Pronto. Ela foi pensar. Ela foi e não eu fui volta mais, pensar. né? Tipo, né? Gente, fui tomar água, enfim, perdi no link de novo. Olha, eu não sei se eu sei responder e tudo que eu falei até agora eu aprendi com o Francisco. Então, Francisco, você vai pensando numa resposta dos universitários. O que eu posso dizer que me parece uma coisa que talvez fosse útil A conta da rede de apoio. Não, então eu vou contar, mas começaria assim. Eu acho que é o momento da gente ter um caderno nosso, sabe? Um caderno escrevendo o que está se passando com a gente, um caderno sobre esse momento de vida, um caderno em que você possa conversar e se ouvir. A hora que você escreve uma coisa que estava aqui pipocando na tua cabeça, você lê, às vezes você lê no dia seguinte, você fala, nossa, aí você vai ficando mais pertinho de você. Pode ter o horário do caderno em que as pessoas vão, aí você fala assim, nossa, eu não curto essa, mas alguém curte. Aí a pessoa vai escrevendo, dali a pouco você fica com vontade de escrever. Tudo isso para dizer o seguinte, que eu acho que tem um caminho que é pelo exemplo, sabe? Eu não sinto que a gente consegue influenciar o outro pelo que a gente vai fazendo, e menos por uma vontade de falar, gente, você tem que entender. Você tem que entender, ó, você está muito nervosa, você não está entendendo, você não sabe. Essa conversa, a pessoa que está com esse sofrimento aí, ela está mais fechada mesmo. Então, segue teu caminho assim firme, vai mostrando como você vai ficando bem, porque você está, de repente, fazendo uma yoga, porque, de repente, você tem seu caderno, porque, de repente, da sua boca saem palavras acolhedoras, né? E menos essa coisa de dizer como é que tem que ser, como é que não tem que ser, porque essa pessoa pode estar mais fechada. O Francisco falou para eu falar da rede de apoio, né? Acho que eu vou até desenhar, Francisco, né? Seria o caso. Rede de apoio é um exercício que a gente fala para as pessoas fazerem, um exercício de verdade. Você quer que eu traga uma pranchinha para você?
Eu quero. Uau! Então me traz uma pranchinha e aproveita que a caneta tá naquela caixa ali, ó. A caneta gorda que dá para elas enxergarem. É Aí um exercício. você é grandona também, para todo mundo te ver maior e você conseguir desenhar. Tá bom, tá bom. Então, rede de apoio é o seguinte, ó. É um exercício que a gente pede para as pessoas fazerem para lembrarem que elas não estão sozinhas nessa vida. Para lembrar que a gente obrigada. Para lembrar que a gente precisa de ajuda, muitas vezes, em várias coisas. E que às vezes a gente não considera isso. Às vezes a gente considera. Você está com um problema, você sabe quem é a primeira pessoa que se liga. Você vai pegar a caneta, Francisco? Ó, gritando em casa. Amor! Ó, a caneta tá na primeira caixa aqui, ó. Pega para mim a gordinha. Assim, Por favor. isso, ressurgindo em Consuelo. É que essa pranchinha aqui, olha, é durinha, então dá para eu falar, obrigada, explicando assim, ó. Então é o seguinte, então para você lembrar, né, que às vezes fala assim, o bicho tá pegando, já sei, vou falar com a minha amiga, cadê ela? Cadê ela? Você procura ela, né? Então, intuitivamente, todo mundo sabe o que é ter uma rede de apoio, alguém que te apoie. Mas a gente pede pra gente não usar só na intuição, pra gente ser técnico com isso. Por quê? Porque relação é uma questão de trabalho, também é uma questão técnica. Não é porque você tá no mundo, você sabe falar e conversar, que você tá tendo boas relações. Então, esse aqui é um exercício que pode te ajudar. Então, como é que é? Você pega uma folha em branco, aí você faz círculos. Vamos supor, eu vou fazer aqui, ó, 3 círculos, ó. Justo esse preto tá meio fraquinho, mas eu só vou precisar fazer 3 círculos e uma bolinha no meio, tá? Então, você pega qualquer folhinha e escreve isso. Desenha isso. Aí, você, no meio, você põe você, eu. Eu, no caso, não eu, você, tá? Você põe você, não eu. Muito bem. Aí você pensa num tema, né? Você pode pensar um tema do que você quer fazer sua rede de apoio. Você pode fazer assim, quero saber quem é a minha rede de apoio na vida em geral. É possível. Você pode fazer assim, eu quero saber quem é a minha rede de apoio para eu estudar um curso novo. Quero saber quem é a minha rede de apoio para eu cuidar melhor do meu corpo. E aí você vai mapeando. Então você vai escrevendo aqui, ó. Vou dar um exemplo. Eu fiz uma rede de apoio uma vez, gente, de verdade, hein? Para emagrecer. Falei, eu quero tirar esse assunto da minha frente. Eu fiz a rede de apoio de emagrecimento. Quem que eu botei primeiro? Eu botei minha tia. Então você põe aqui, ó, círculo próximo, que vai te ajudar muito, a tia. Por quê? Porque minha tia faz sopa congelada, ó que delícia. E eu preciso comer sopa, porque eu tô jantando lasanha, não tá dando certo. Então, a tia fez sopa. Aí, comprei sopa da tia. Em segundo aqui, eu botei aqui, ó, cunhada. Por quê? Porque a minha cunhada, gente, ela é fisioterapeuta. Eu falei, ó, me dá uma série dessa queima-caloria, power, assim. E ela fez pra mim um programinha. Depois, você vai ver que tá a mulherada da família inteira, todas, as primas. O que a gente fez? A gente fez um grupo de WhatsApp, toda quinta-feira tinha que subir na balança e mandar uma foto. Gente, esse foi o mais poderoso de todos, porque daí toda quinta você tem que ir lá, melhorou, piorou, enfim. E aí você vai mapeando, tá bom, essas são as que estão no coração da coisa, mas quem mais também precisa me ajudar? O marido. Lógico, a pessoa tem 1,86 m, se ela come 2 pizzas por semana, não faz diferença. Mas e se você tem 1,54 m? Faz diferença 2 pizzas por semana. Então, vamos combinar, não dá 2 pizzas por semana, uma e olhe lá, a cada 15 dias. Aí você vai pondo as pessoas, entendeu? E aí você tem a sua rede de apoio. Porque, gente, quando o bicho pega, em geral a gente não sabe. Às vezes um amigo seu, fala assim, poxa, por que você não me chamou? Por que você não me ligou? Eu já fiz isso com a Deinha. Daí também teve estropeamento nas costas, eu fiquei sabendo 15 dias depois, eu falei, me liga. Entendeu? Me liga. Então, isso aqui ajuda você a se lembrar. E é um exercício bom. Tem a parte final do exercício, que é bacana, é você contar para as pessoas que elas estão na sua rede de apoio. Gente, essa é a parte mais importante. Fortalece o vínculo, vocês ficam assim, é outra relação. Então é isso, fazer uma rede de apoio. Acho que também é um pouco uma resposta para a sua pergunta. Obrigada, Francisco. Peraí, gente, que eu tô tentando colocar. Você vai me tirar daqui? Eu não tô aguentando me ver inteira, assim, ó. Ai, gente, espera que eu tô te tirando. Eu tenho... Voltou. E aí você falou assim, qual que é, aproveitando a história da rede de apoio, quando você fala para uma pessoa que ela é importante para você, porque a gente está falando de como a gente é criado, né? A gente é criado sempre apontando os erros, né? E nunca os nossos acertos.
enquanto a gente acerta muito mais que erra, né? Qual que é o poder que tem você falar para uma pessoa que ela é tão importante para você que ela faz parte da sua rede de apoio? Francisco, eu não sei se é para mim, mas você vai poder responder uma parte, mas eu lembrei. Ô, Deinha, a gente vai fazer um vídeo agora sobre elogio, para responder a sua pergunta, porque eu falei para o Francisco, falei, por que a gente não fala sobre o elogio? E aí eu estava contando, eu contei para ele, partir assim, ó, quando eu tinha 15 anos, né, eu tenho esse dente, ó, eu sempre achei meu dente meio grande, né, gente? Aí, quando eu tinha 15 anos, uma menina que eu admirava, uma moça que trabalhava na escola da minha mãe, ela já era mais velha, tipo, ela tinha uns 21. Ela falou assim, nossa, você tem o sorriso mais lindo que eu já vi. Gente, dali em diante, eu fui uma pessoa que eu me apoderei do meu próprio sorriso. De repente, eu achei que eu tinha um sorriso. E isso ficou pro resto da minha vida. Depois, quando eu tinha uns 25, eu fui trabalhar e minha chefe falou assim, nossa, eu queria tanto ter os lábios bonitos, que nem o seu lábio é grosso, é preenchido. Ela tinha um lábio assim, ó. Aí eu falei, uau, meu lábio é lindo. O olhar do outro, gente, eu para mim me transformei, mas o Francisco vai escrever como que isso funciona de verdade no nosso psiquismo. Só que ele ainda vai escrever, não sei se você já sabe, Francisco. Deve saber um pouquinho, vai. O grande lance é que quando você faz esse tipo de comunicação, né, mostra para o outro que o outro é importante para você, na verdade o que você está dizendo para o outro é o seguinte, você permanece vivo dentro de mim. É muito frustrante quando esquecem uma pessoa que a gente espera que lembre do nosso aniversário, se esquece do nosso aniversário. Por quê? Porque, de repente, a gente se dá conta de que essa pessoa perdeu a gente dentro dela, perdeu contato com a gente, esqueceu da gente, né? A gente ficou abandonado dentro dessa pessoa. E a gente, né, se frustra porque não recebe os parabéns de aniversário, porque tinha uma expectativa que essa pessoa se lembrasse, quer dizer, mantivesse o contato, mantivesse a gente vivo dentro dela, né? Então, de certa forma, um trabalho que acontece quando a gente comunica com o outro, para o outro, que ele faz parte da nossa rede de apoio, que se tiver uma situação determinada, a gente vai pedir ajuda para essa pessoa, porque a gente confia nela, a gente está comunicando para essa pessoa que ela é viva dentro da gente, e ela cumpre uma função boa, né? É muito importante a gente estar com pessoas que cumprem funções boas para a gente, né? E muitas vezes a gente se envolve em relacionamentos que são destrutivos, não trazem coisas boas. Tóxicos. Tóxicos, enfim. E esse exercício da rede de apoio é um exercício muito interessante para a gente mapear as coisas boas e se conectar com as coisas boas, né? Isso ajuda a gente, inclusive, a amadurecer, a crescer, a ter pensamentos mais claros sobre a realidade. E sobre a história dos elogios, né, é importante a gente saber buscar as pessoas que podem nos ajudar a gente mesmo a se ajudar, né? Porque eu acho que a gente acaba se acostumando com a falta de elogio, né? Eu lembro bastante, assim, em trabalhos por onde eu já passei, que, assim, a falta de elogio não era um problema, porque se não estão elogiando, mas não estão reclamando, tá tudo bem, né? Então a gente se acostuma com a falta de elogio achando bom, não estão reclamando. Então já estamos no lucro. Não, o lucro é a gente falar do que nos conforta, né? A gente elogiar, a gente dizer, puxa vida, que boca linda, que lábio lindo. A gente está falando isso esteticamente, que foi o que você citou. Mas, nossa, que trabalho legal que você fez, que coisa útil que você fez. Olha a palavra que você disse, olha você cantando, olha você dançando, olha, enfim, são tantas coisas que cada um tem o seu talento para fazer, né? Que a gente precisa falar, para que a pessoa fale, nossa, é mesmo, nem tinha percebido. Senão a gente se acostuma com uma falta de amor, né, no nosso entorno. Isso não é bom. Não, e a Consuelo estava falando agora há pouco sobre racismo estrutural, sobre todas essas questões estruturais que vão diminuindo a gente, né? E quando a gente faz um elogio, a gente desconstrói esse mecanismo, né? Por quê? Porque quando a gente elogia alguém, a gente reconhece essa pessoa, a gente valida a existência de algo bom ali,
né? E esse reconhecimento, ele vai no sentido oposto do que todas as questões estruturais excludentes e racistas e preconceituosas que estão aí na sociedade produzem. Então, se por um lado isso tudo produz exclusão e o não reconhecimento do outro enquanto uma pessoa moral, ética, né, o elogio faz o trabalho contrário, ele dá o valor, ele dá o reconhecimento. Então, mais do que nunca, a gente precisa trocar elogios, né? E assim, quando você não é elogiada, né, que a gente estava falando, você falou do relacionamento tóxico, né? Que é muito mais comum do que a gente imagina no nosso dia a dia, né? E como se livrar? Consuelo, me conta como você se livra dos relacionamentos tóxicos para manter a felicidade de ser um palhaço. Eu vou fechar o meu microfone porque o que eu tenho para dizer não é... Tá bom, então depois vamos para o especialista. Mas, ó, gente, não tem escapatória não ser trabalho sobre si, é o que eu acredito, né? Então, eu já passei 3 anos falando de uma amiga minha na terapia, entendeu? Que não era tóxico, mas não casava mais, assim, sabe? A gente era muito amiga e começou... E eu tive que passar, assim, fazer um trabalhão para entender o que era que eu enxergava. Mas passava sempre, o que facilita por essa ideia de entristecer. É como é, essa pessoa é como ela é, não como ela queria que eu fosse. Então, não fazer as fantasias, né? Então, eu não acho que a gente se livra tão rápido. E não é se livrar do outro, é se livrar daquilo dentro de você, que foi atrás de uma relação tóxica, porque você tem responsabilidade. Não é o outro só. Você tem algo em você que está ali, entendeu? Então, é um trabalho sobre si. Você vai se trabalhando, né? Aí essa coisa não faz mais sentido para você, você consegue mais fácil, mas é um autotrabalho. E aí não é ruim, porque é um autotrabalho de coisas gostosas, é muita yoga, é muita meditação, eu fiz muita terapia, faço ainda, né? Se for possível, é o melhor. Fala, Francisco, sua parte técnica. Não, é por aí mesmo, né? É interessante porque na hora que você foi contando, você falou assim, ela nunca vai ser aquilo que ela gostaria que eu fosse, né? E você fez uma inversão muito interessante, porque o que eu tenho para dizer é incômodo, que passa justamente por aí. Qual é a parte que nos cabe nesse latifúndio? Se eu estou numa relação tóxica, então eu estou. E é muito incômodo a gente se reconhecer como alguém que sustenta uma relação tóxica também. Porque não é só o abusador, né? É aquela pessoa que compactua, né? É preciso que tenha uma vítima para que tenha um abusador. E eu não estou aqui querendo botar o peso de um lado ou no peso do outro. É que existe um desconhecido nessa relação. Algo que se passa, que escapa à percepção racional da gente, né? Tanto muitas vezes do ponto de vista daquele que faz as violências como daquele que recebe a violência, né? E existe essa necessidade de conhecimento de si para a gente identificar que, olha, esse tipo de coisa eu não topo, né? E desfazer esse lugar, né? Porque quando a gente abre mão de um relacionamento abusivo, a gente abre mão também de um lugar no mundo. E é um lugar conhecido. E às vezes é muito assustador abrir mão de algo conhecido, ainda que não seja bom, para ir para algo desconhecido, né? Então, a gente precisa ter um ato de coragem e de auto-reconhecimento, de humildade, para olhar para dentro da gente mesmo e entender que a gente é parte nisso, né? E como que a gente pode sair? Começam as estratégias e aí começam as discussões, aí começa a ter os problemas, né? Então, tem questões sociais envolvidas, tem questões familiares envolvidas, tem dinheiro, tem para onde eu vou, com quem que eu fico. E essas perguntas, para elas serem respondidas, a gente precisa estar em contato com o nosso reconhecimento de que isso não está sendo bom para mim, né? Então, é todo um processo. E tem a ver também com a pessoa achar que ela é merecedora de uma coisa melhor, né? Porque, de repente, ela se vê naquela situação, aí ela fala, porque ela já foi, né, ensinada, que é assim mesmo, que não tem jeito, que vai ser assim, que, ó, melhor isso aí do que não isso, né? Ela também não se acha merecedora de uma coisa melhor, ela nem sabe, muitas vezes, que existe uma coisa melhor, né? Porque ela não consegue sair ali
desse ciclo, né? É Então, como é que a interessante gente isso. faz? Mas de um jeito ou de outro, ela é vítima, né? Ela é vítima. Mas muitas vezes, para poder sair de um relacionamento abusivo, ela precisa reconhecer que ela é vítima, né? Mas ela também tem alguma coisa ali que prende ela nessa relação, né? Então, Francisco, eu fiz aqui um desenho que eu acho que vai ser útil, que é um icebergs. Tá? Esse aqui não é um castelo, não é um não é uma moinho, tenda? não é uma tenda, é o mar. Veja, aqui está o mar, que é o marzinho. Vou desenhar um peixe, tá bom. Desenhar um peixe. Um peixe. E aqui a parte de cima, que é a parte de baixo do iceberg. Na nossa estrutura, do jeito que funciona o nosso aparelhinho aqui, o aparelho ser humano, existe uma coisa que é a ponta do iceberg, que todo mundo consegue enxergar: consciência, que é a nossa consciência, consciência. Então, às vezes, eu tenho consciência de que não tá bom, de que isso aqui tá tóxico. Às vezes eu não tenho consciência que isso aqui tá tóxico, mas de qualquer maneira, tem um momento que você decide, você tá nessa relação porque tem alguma coisa aqui, ó, te enroscando. E esse enrosco aqui, ó, é o inconsciente. Ah, vocês já ouviram, né, essa palavra, gente? O Freudão lá, aquele moço do século passado. Ele falou, ó, dentro de você tem um negócio que opera aí, que funciona aí dentro e que manda em você. Ele comanda, ele vai fazendo você tomar suas O ações, Freud suas falava decisões. até, né, que o eu não é senhor em sua própria morada. Quer O eu dizer, não é dono eu da sua não mando nisso aqui, né, na Olha minha aí. mente, nas minhas vontades, nos meus desejos, nas minhas decisões. Não sou eu, essa instância que diz eu, Francisco. É uma outra coisa em mim que me determina, né, que faz eu ser quem eu sou, né? É o E inconsciente. Aí você fala, desculpa, Francisco. pode ir. É o inconsciente. Aí você fala, mas não é possível. Como assim? Eu falo, claro que é possível. Se não fosse isso, a hora que você decidiu emagrecer, você emagrece, fecha a boca, fecha a boca. Você consegue fechar a boca. Por que você não consegue? Ué, porque tem um enrosco aqui. Ah, esse cara não presta, meu, tá demais, não sei o quê, vou mandar, vou embora, vou embora. Você não consegue, não larga. Por quê? Porque você está enroscado em outro lugar. Essa, gente, é uma chave para a sociedade inteira. É por isso que a gente fez o nosso canal, viu? Que eu gostaria muito que vocês puderem assistir. A gente fez para falar disso, sabe? E eu acho importante dizer também, Consuelo, que além de encontrar suporte no canal, existem muitos lugares em São Paulo, e agora na pandemia tem muitos grupos de psicólogos e psicanalistas oferecendo terapia de graça, né? Que as meninas podem fazer por telefone, por WhatsApp, Ah, não sei se elas não podem sei fazer como por que é o telefone, é por isso acesso, que... né? É, Mas se não for para agora, para depois, né, a gente pode disponibilizar a lista das instituições que elas podem procurar, né? super legal, porque elas. Peraí, vocês estão me escutando? Só pra... Sim, É, elas têm um apoio com vários terapeutas, né? Ela tem as psicólogas que atendem ela semanalmente ali, mas devem aproveitar isso, e nessa aproveitar oportunidade. nesse momento, sim, né? E devem ter alguns dos educadores que devem estar na sala assistindo agora, e elas, é bom elas saberem que elas podem ter esse mesmo suporte, esse mesmo cuidado aqui fora, né, no mundão, que existem pessoas que fazem isso sem cobrar nada, né? Isso Sim. sem pedir nada em troca, né? Não, e são instituições, se a gente vai passar a lista, são lugares que oferecem um trabalho de altíssima qualidade. Então, Super top, e é, de graça, entendeu? Então, não é porque assim, a gente fala, mas terapia, gente, onde vai arrumar dinheiro para isso? Dá licença. Tranquilo, né? Às vezes tem fila, normal, né? Mas você nunca começou, fica na fila 6 meses, daqui a 6 meses você começa. Não tem importância. Mas é gente top que atende. E vale a pena, porque essa é a grande negócio, desenroscar daqui de baixo. E não daqui de cima, que aqui de cima a gente acha que dá, a gente põe comando, faz isso, faz aquilo, seja assim, seja assado. Acorde, seja otimista, fala para você que você é linda, que isso vai dar. Não dá, não dá, não dá. Tem que desenroscar de baixo. O inconsciente. O inconsciente é aquilo que já aconteceu com a gente ou que está ali dentro de você e você não sabe, não deu um nome ainda, e você não sabe o que é que está lá dentro. o inconsciente, Como explicar é, que como explicar o inconsciente?
inconsciente? O inconsciente é como se fosse um conjunto de regras de funcionamento. O celular, fala do celular. É como se fosse uma linguagem de programação, né? Não só as memórias do que a gente já viveu, ou as impressões, ou a forma como a gente reagiu, ficam guardados no inconsciente, porque fica, né? Muita coisa que a gente sabe sai do campo da consciência, a gente vai se lembrar em algum momento assim, mas de onde que veio essa lembrança? Estava em algum lugar. Mas também tem acho que eu diria que a grande parte do inconsciente são operadores de pensamento. São essas organizações que fazem os pensamentos nascerem na nossa cabeça. Olha, ele está respondendo, gente. Quem é que coloca o pensamento aqui, ó? Exato. Exatamente. Exato. Né? Então, assim, é um misto da experiência que a gente tem com o mundo, um misto da experiência que a gente tem com o nosso corpo, um misto da experiência que a gente tem com o nosso eu, com a parte consciente do nosso eu. Isso tudo vai gerar uma série de registros que vão ajudar a gente a filtrar e processar as nossas experiências no mundo. Então, tem momentos que a situação está tranquila, mas a gente está se sentindo apavorado, né? Quem já viu alguém tendo uma crise de pânico entende do que eu estou falando. A pessoa está em segurança, mas ela se sente como se fosse à beira da morte. Assim, é uma coisa muito ameaçadora, muito invasiva. Quer dizer, tem uma dinâmica inconsciente que vai determinando a forma como a gente vai se comportar e reagir, né? Isso é como se fosse a nossa linguagem de programação. Pensa num celular, você tem uma parte mecânica, né? Você tem uma parte da tela que dá para você ver, né? Vou abrir aqui os ícones, né? Com os aplicativos, que é a interface. Isso seria o nosso eu, essa interface aqui. Então, eu aperto um botão aqui, ele abre a janela, né? O eu vai respondendo. Mas existe alguma coisa por trás dessa linguagem de programação, essa é a parte da consciência. Mas tem uma parte por trás que é toda a linguagem de programação que faz essas telas agirem de uma determinada maneira ou de outra. O inconsciente é como se fosse essa etapa da conversa, né? Você precisa de um suporte físico, material, um cérebro, um corpo. Você tem a sua parte consciente, que é a parte que você enxerga de si mesmo. Então, de repente, se você fizer um esforço para se lembrar o que você almoçou ontem, você traz isso para a consciência com tranquilidade. Mas existe a maior parte de você que você não vai acessar, nem se fizer força, nem se concentrar muito, que é a linguagem que programa o seu funcionamento. Dá para a gente mexer nessa linguagem de programação? Dá para mexer. Mas isso é um trabalho muito lento. No gerúndio, né, é um processo muito interessante porque você conquista coisas que você não perde mais, diferente de tomar um remédio, né, alguma coisa assim, que você parou o remédio, volta o problema. Mas é uma transformação muito miudinha de cada vez, porque você está mexendo justamente nessa linguagem, né? Então, se você mexe alguma coisa, mexe em tudo. Então, essa mexida precisa ser feita com muito carinho, com muita calma. Por isso que requer tempo para fazer terapia. Tempo, trabalho, né? Eu tive pânico com 17 anos, é isso que eu fui parar na terapia. Aí vai, não tenho mais, entendeu? Mas foi longo o processo. Como o da minha amiga, 3 anos para desapegar da amiga. E aí você fala, mas sabe, isso é muito tempo, eu quero já. Gente, desculpa, essa sociedade do quero já é a birra da criança. Me dá e me dá agora. Paciência agora. Senhor, é uma historinha. Então vai lá, né? A pessoa vai lá, Deus, por favor, me dá paciência, eu tô precisando muito, mas me dá agora. Coitado desse homem, né? Coitado desse homem, Deus, gente, ele sofre. Agora, é diferente, eu acho, que os estágios da vida, né? Quando a gente é adolescente, a gente está falando com adolescentes, né? É tudo para ontem mesmo, né? E às vezes não é só birra, é o jeito, é o curto prazo, tudo é curto prazo, né? Longo prazo, a gente que fica mais velho e fala do longo prazo, como é que elas conseguem atingir esse processo, ir atingindo, né, esse processo nessa fase da vida? Eu acho que vamos para questões práticas, né? Tô aqui fazendo advogado do diabo para as meninas. Tô aí, tamo junto, né?
A juventude é impetuosa, né? Mas eu acho que com o tempo a gente vai conquistando alguma coisa que permite a gente pensar mais a longo prazo, uma certa paciência. Mas sabe que essas coisas elas precisam ser praticadas, né? Elas não são dadas, né? Algumas pessoas talvez tenha aí por alguma coisa de criação, da formação da pessoa, né? Física, enfim, tem uma capacidade, né, maior. Eu ficava muito admirado com os meus colegas que conseguiam assistir uma aula inteira, né, até o fim, sem sair uma vez para ir ao banheiro beber uma água, porque eu não conseguia parar quieto. E assim, essas coisas a gente conquista. É um árduo trabalho. Então, assim, meditação é uma coisa que ajuda muito, é prática, mas é um lugar onde você vai praticar um outro pensamento, né, um pensamento de contemplação, e vai ter que se conter, e vai ter que estar com você mesmo, né? E a gente tem um agravante, que é viver num mundo muito responsivo. O que é isso? É um mundo que exige respostas para já. O que é você navegar numa rede social? Você tem um estímulo que demanda de você uma resposta. E aí você tem 5 respostas que você pode dar, que são fáceis. Então você dá o joinha, o coraçãozinho, o não gostei, o tristinho, quer dizer, é muito fácil você responder. E a gente começa a desenvolver uma ilusão de que o mundo pode ser assim, estímulo-resposta, rápido, né? Eu tenho irmãos adolescentes, tenho um irmão novo, tenho um adolescente, tenho uma jovem, né? E eu percebo a diferença das gerações, assim, em casa, né? E essa ansiedade, né, de responder rápido a tudo e de ter respostas rápidas. Isso é uma construção social. O ser humano não precisa ser assim, né? A gente tem construído pessoas cada vez mais assim. Os jovens sofrem muito com isso, porque já tem a impetuosidade da juventude, já quer muito, né? Já tem muita coisa para descobrir e para conquistar. Mas eu acho que tem também uma construção social. E a forma que a gente tem de lutar contra isso é cuidando da gente, é meditando, é tendo uma conversa, né, com um amigo, onde você para e escuta o amigo. Ia falar de conversas como essa, porque se a gente puder contar para as meninas, vocês todas, queridas, que estão aí do outro lado, que ao saber disso, né, olha, tudo bem que você quer tudo para já, porque você é jovem e tudo mais, não me vem com esse papinho de longo prazo, né? Você pode ficar nisso, isso vai te dar um tipo de sofrimento. Mas se você, de repente, decidir por um caminho assim, tá, é o que temos para hoje, então vamos lá, você também tem... Então, só de saber disso já muda muito, às vezes, a nossa relação com a realidade, né? A gente não usa essa frase à toa, a gente tem até adesivo, é o que temos para hoje. Se está aqui do meu lado, eu vou achar. Tem adesivo, aceita que dói menos. Entendeu? Porque é isso, não tem uma resposta fácil. Ah, vai ter que fazer meditação. Ah, não, me dá um negócio rápido. Ó, Renata e Deinha, a sociedade está indo para o negócio rápido. É o remédio. Sem dúvida. Tem. Fecha a conta. A gente está omitindo a questão do remédio. Porque quer uma solução rápida para o teu sofrimento, para a tua tristeza, dá um remédio e pronto, entendeu? Só que parou de tomar o remédio, dançou. Ou, de repente, tem que começar a tomar mais remédio. Então, não é a nossa onda, entendeu? Aqui, ó. Aceita que dói menos. Ai, é o que temos para hoje. E tem o desapega, né? Que é maravilhoso. Tem o desapega também, né? É isso. A gente fala desse negócio de estar sempre querendo tudo imediato, o remédio, né? E depois você só quer tudo mais rápido e mais rápido. E acontece um negócio, né? Que eu acho que é um pouco complexo para a gente falar hoje, mas que é o burnout. Que é... Tipo, a tua mente, você transborda, né? A cabeça, tipo, vai para tudo quanto é lado. Mas isso é uma coisa dos estímulos rápidos, né? Esse negócio de o pânico, né? As crises de ansiedade muito altas. E o Brasil é o país mais ansioso do mundo, tá? E o país mais deprimido da América Latina. Olha os dados, olha que lindo. Então também dá para falar, não estamos sozinhos, nós estamos realmente girando aqui que nem louco. A venda de remédio para dormir no Brasil nos últimos 8 anos aumentou 560%.
A pessoa não tá conseguindo dormir, então me dá um remédio. Em vez de olhar para dentro, ver o que é que tá doendo, tentar fazer uma meditação. Não, vamos pro remédio, que o remédio é mais fácil mesmo. Então tem esse corta-caminho. Mas não vai dar, o Francisco fala, não fecha a conta. Não vai dar num lugar bom, não. Você atribuir a alguém, você passar para alguém, para alguma coisa, alguma substância, vai ser bebida, drogas, remédios. Remédios são drogas, né? Bebidas são todas drogas. É que algumas você pode comprar e outras você não pode comprar, né? No Brasil. Mas você depositar, né? Você achar que a questão é sempre com o outro vai resolver o teu problema, né? Seja ele alguém ou seja ele uma droga, não é assim. Não é você, no final das contas, é você com você mesmo, né? Não tem jeito. Não é que às vezes você não precise de um remédio, eu queria deixar isso bem claro, Francisco. Claro, inclusive, claro. Tem pacientes que tem que fazer, ele é psicólogo, psicanalista, e também tem que ir no psiquiatra tomar um remédio. Às vezes você está tão no fundo do poço que às vezes é necessário, vamos lembrar disso. Mas mais no geral, né, é uma coisa assim. Agora, é porque é assustador. Eu, quando eu tinha 17 anos, essa coisa do pânico, minha mãe falava assim para mim, filha, você precisa pegar a sua vida com as mãos. Agora é você. Gente, eu queria morrer, porque é aí que eu tinha mais medo ainda. Entendeu? Então não adiantava essa conversa, né? Então não é fácil mesmo, assim. Eu queria que fosse de algum outro lugar. Me dá uma mão aí, alguém, né? Me dá uma mão aí. Eu tomei remédio, tomei um pouquinho de remédio, bem pequenininho, mas tomei. Depois fui fazer terapia e não parei nunca mais, tô até hoje. Não é para parar, é para você ir, né? Para você desenvolver. Enfim. Acho que a gente pode pegar, né? E meninas, vocês podem, com o educador que está com vocês agora na sala, fazer uma reflexão, né? De quais são esses pequenos passos que vocês têm que ir fazendo para conseguir, né, chegar num objetivo como o autoconhecimento. Então, quais são esses pequenos passos que, já que a gente vai ter que aceitar que dói menos, o que a gente tem que fazer, né, para começar? Micropassos. Eu lembrei de uma pessoa que eu amo, uma enfermeira super top, maravilhosa, e eu assisti um vídeo dela falando com as enfermeiras que estão atendendo na Covid e tudo mais. E ela estava falando basicamente muito próximo que a gente está falando aqui, falando desse autocuidado, né? E ela falou, ela é enfermeira, né? Ela já é aposentada, anos de enfermagem. Ela falou, eu sei que vocês não devem estar com tempo, mas se você puder, durante o banho, fechar seus olhos um instante, deixar aquela água escorrer, já é um autocuidado, é um micropasso. Se você puder, antes de dormir, fechar seus olhos e sentir seu corpo e de repente repassar seu dia. Eu faço isso com meu filho todo dia, repasso o dia inteiro do que a gente fez. Isso vai te colocando no seu lugar. Então, não precisamos ir para o mega, micropassos, melhor coisa. Maravilhoso. E eu acho que também fazer os círculos, né? A rede de apoio. Rede de apoio, né? Assiste os vídeos, faz a aula, tudo que você puder fazer é um trabalho sobre si super recompensador. Talvez às vezes você fale, não tô com vontade, mas aí no dia seguinte você vai e retoma, porque vai dar num lugar bom, eu garanto. Gente. Olha, eu fico com os elogios, gente. Eu vou elogiar mais e eu vou exigir que me elogiem. Dá para me elogiar, que agora eu tô merecendo? Porque a gente precisa pedir às vezes, né? Renata, acorda, né? Olha, eu acho que você tá muito linda hoje. E eu acho também que você também tem um sorriso muito lindo. Você é muito sincera e espontânea, assim, muito aberta. Eu vejo você assim, muito aberta. E eu também gostei do seu fone de ouvido, que eu achei moderno. Muito moderno, né? Gente, eu fiquei até com vergonha agora. Eu fiquei vermelha porque eu já não tenho mais idade para ficar vermelha. A gente não tá acostumado a receber elogio. Olha só, muito, né? Muito louco isso. Eu fico com isso. E essa história do elogio, né? A gente sempre fala, ai não, você tá doida, você é bonita, ai não, olha esse dente. Não, vamos ficar os elogios que fazem a gente. Sim. Sabe qual elogio que eu me peguei me recusando? É assim, nossa, que vestido lindo. Ai, super baratinho. Eu não... não, que vestido lindo. Custou 15 reais. Eu vou diminuindo. Ai, nossa, gente, não, então, você vai se diminuindo. Pra que isso? Eu ia sugerir, hein? Podia então terminar essa live, quando fechar, vocês falarem, como é que foi? Gostei. Vocês, cada uma dá um elogio um pro outro, uma pra outra, com o educador, com todo mundo que estiver aí. Pode brincar do exercício do elogio, seria lindo.
Ah, essa ideia, né? Eu posso até mandar post-its aí para os educadores de vocês. E aí vocês grudam uma, mas assim, é um elogio para cada uma, né? Então você pega, eu, Andréia, ia colocar um post-it no Francisco, na Renata e na Consuelo. E aí vocês vão fazendo isso para todas, porque eu acho que é muito gostoso. Veio essa caixa minha. Sabe que eu falei de fazer um caderno? Aqui, ó, esse é meu caderno. Ele tem 12 anos já, o meu caderno. E eu tenho, ele guarda, fica nessa caixa. Olha isso aqui, gente. Foi um dia de elogios. Olha os post-its, Deia. Estão Olha, que demais. guardados. E aí, de vez em quando eu leio, eu pego aqui e falo, puxa, que legal. O pessoal assinou, né? Aí eu lembro dessa pessoa e fico com elogio. Nossa, super, super. Post-its, adorei. Realmente, vamos terminar esse momento, né, essa gravação com a história do elogio, e aí eu vou contar rapidinho que eu fiz aniversário, né, há pouco tempo, na sexta-feira passada, né, gente, hoje a gente está gravando numa quarta, e eu ganhei da minha irmã, da Prof. Rê, para vocês meninas, vocês conhecem, um vídeo onde ela pegou depoimentos de família, amigos, tipo, muita gente que convive comigo, só o porquê que as pessoas gostam de estar comigo, o que eu sou importante para elas. E foi assim, chorei pra caramba, mas assim, me empoderou, fez um aniversário que fazia tempo que eu não tinha, porque eu nunca gostei de aniversário. E esse agora eu gostei. Sensacional. Eu acho que isso é uma outra coisa boa, viu? Que é o dia do aniversário, não, assim, esse é um presente, né? O presente que não é tangível, o presente intangível. É lindo, é lindo. Eu vou adotar também. Eu achei Esse maravilhoso. pequeno ser aí, esse pequeno ser, tá abandonado, coitado. Olha lá, 7 Escondido atrás da anos, porta lá. abandonado. Um tranca a porta aqui, outro tranca a porta aqui, ele tá lá vendo o povo da mansão. Gente, olha como a gente Veio pedir educa. uma ajuda técnica aqui. Cola um post-it nele, cola um post-it. Faz elogio agora. Ah, sim. Ele recebe muitos. Eu imagino, eu posso imaginar. Muito obrigada mesmo pelo tempo de vocês, conhecimento, alegria, essa fala com riso solto que vocês têm, que é maravilhoso, né? Eu sou muito suspeita para falar de vocês, né? Mas, cara, foi demais. Meu sonho sempre foi levar vocês lá, né? Eu ia falar isso. Conseguiu. E pelo menos eu estou levando vocês agora, falando diretamente com elas. E eu vou pegar alguns dos vídeos de vocês e vou mandar para elas assistirem também. Super Foi um legal. prazer, foi uma honra, né, poder conversar, ser ouvido. Eu acho muito bacana essa iniciativa de vocês e desejo muita força e autocuidado para as meninas, né? E agradeço do fundo do coração. E eu também Eu agradeço. também, gente. Que Agradeço, delícia, Renata, muito bom. agradeço, Deinha. Eu queria contar para as meninas que eu e a Deinha, a gente se conheceu há muitos anos atrás trabalhando, e daí a gente se perdeu na vida. E aí um dia ela mandou um e-mail e falou, vamos tomar um café. E que ela só falou de vocês. E desde o começo ela falou, quero levar vocês lá. Gente, a gente ainda não foi porque a gente estava resolvendo problemas, mas já estamos com eles resolvidos, estamos prontos, disponíveis, e eu espero que um dia a gente esteja aí ao vivo e a cores para a gente se falar, tá bom? Obrigada a todas. Obrigada, Deinha, maravilhosa. Renata, prazer. Prazer Fiquem enorme. bem, Muito fiquemos bom. todos bem. Precisando, a Deia sabe onde nos encontrar e vocês também podem nos encontrar nas redes, tá bom? Agradecer. E as meninas saberem, né, Deia, que tem pessoas maravilhosas aqui no mundão, né? Como esses dois incríveis aqui, né? Que querem o bem delas. Então, servidores, todos os servidores que estão aí na sala e ajudando a gente, obrigada também. Vocês estão sendo, como sempre, incríveis. Então, Valeu, gente!